dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anjos, bom dia! Estamos começando mais um programa Rolê CL na manhã desta segunda-feira, dia 11/11. Sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada, mas estamos aqui às 11 horas do dia 11/11. Reflita. O programa começa agora. Vamos falar sobre muitos assuntos crocantes ao vivo aqui nos canais Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta, ao vivo para o Rio Grande do Sul, na Pop TV para Porto Alegre e Sobradinho e no Planeta Terra, nas redes sociais. Vamos começar falando sobre o Bolsonaro defendendo a democracia. Vou dar uma pausa para vocês rirem no chat. É isso mesmo, ele falou isso na Folha de São Paulo. Trouxemos trechos maravilhosos desse artigo de Jair Bolsonaro na Folha de São Paulo. Vamos voltar a falar sobre a escala 6x1, uma pauta que trarei sempre aqui no Rolê CL, um tema importante para a esquerda, para o campo progressista. Vamos falar sobre como a direita tem se mobilizado contra essa pauta. Então, será um assunto que traremos sempre aqui. Vamos falar sobre a treta entre Guilherme Boulos e João Campos. O couro está comendo na casa de Noca e por casa de Noca, leia-se o campo progressista, a base do governo Lula. Não é normal, não é da democracia. Mas vamos trazer mais detalhes sobre esta treta. Vamos falar sobre muitos assuntos crocantes e, lembrando, hoje teremos um convidado ilustríssimo aqui, o palmeirense, vereador Toninho Vespoli, do PSOL de São Paulo, falando sobre a perseguição que o mandato dele está sofrendo aqui e também falando sobre política. São Paulo, do Brasil, será um dos temas será o nosso convidado desta segunda-feira. E quem é meu convidado aqui todos os dias, eu querendo ou não, porque ele tem que fazer o programa, é o Vitão. Olá, Vitão, tudo bem? Como foi seu fim de semana? Bom dia, Will. Foi um bom final de semana. Tô doente ainda, mas tô melhorando. E hoje na minha indicação, eu trago um filme de terror de novo, que eu tô nessa vibe ultimamente, que é o filme 16 Facadas. Não sei se você já assistiu. Não. É recente. Eu não gosto de terror. Pô, mas assiste, é divertidinho. É sobre um assassino que aterrorizou uma cidade nos anos 80. Ele volta nos dias atuais. E aí a filha de uma das sobreviventes precisa voltar no tempo pra impedir que tudo aconteça. É uma brisa, ficção científica e tal também. Ficção científica, divertidinho. Recomendo aí pra essa segunda-feira. Bom dia. Eu vou pensar no seu caso. Olá, equipe do Rolê também. E olá ele, que no fim de semana fez muitas atrocidades. Que atrocidades você fez no fim de semana, Guga Noblar? Aê, meu querido príncipe William, Vitão, Laurinha, 16... Olha só, gente, mais um clássico do cinema internacional, mais um filme imperdível, 16 Facadas. Nunca ouvi falar. Imagino que tenha, talvez, alguma inspiração no Adélio, que só deu uma facada. Beleza. Talvez seja inspiração no Adélio, não é. 11 horas e 33 segunda-feira. minutos, acabei de receber mensagem do jurídico do CL. Não tem nada a ver com política, é um filme de terror, acompanharei. Mais uma vez, darei uma chance pro Vitão. E é isso, né? Vamos falar do Bolsonaro democrata? É essa a piada do dia, né? Isso, Guga Noblar. Você tá zoando. É verdade. Não é possível. Vamos direto para ele, então. Vamos falar sobre Bolsonaro democrata. Roda a vinheta. Eu nem vou dizer pra vocês o que eu queria que pegasse fogo, mas como eu não posso falar, porque o Guga Noblar já gastou na sua cota de acesso ao advogado desta semana. Uma paulada 3 do minutos de Bolsonaro. programa. Agradecer no nosso chat que já está acompanhando, a Marlu Cigatti, Jordana Lima, Willa Mello, Gladys Garcia, Myron Marreta, Andrei Sanson, Mônica Ossê, Beta Maestra, tudo mal, todos vocês estão aqui. Já leio os comentários de vocês, mas vamos começar, Guga, com essa peça de distopia publicada pela Folha de São Paulo, uma coluna de opinião de Jair Bolsonaro com o título crocante de Aceitem a Democracia. O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. Foi publicado
Hoje ou ontem, Laura Couto? Ontem, né? Não sabe. Não tá descobrindo. Opa. Oi? Oi, Foi tudo hoje, bem? foi hoje. Como é que você No tá? Tá mercado boa, ontem. amiga? Ontem. Ontem. Ontem, às 8 da noite. Poucas Pra coisas... finalizar. Ah, o sim, domingo, sim, né? ontem à noite. Poucas É coisas, isso, Guga isso. Noblar, me importam menos que a opinião de Jair Bolsonaro. Poucas coisas. Mas, aparentemente, para a Folha de São Paulo é relevante o suficiente. E vou ler trechos aqui e nós vamos comentar esses trechos. Guguinha, primeiro deles. Os ventos da democracia sopram com direção e sentido bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas de direita. Alguns analistas políticos científicos... Calma aí que eu tô meio analfabeto. Alguns analistas e cientistas políticos pouco confortáveis com as soberanas decisões populares... Calma aí. Tentam apresentar muitos desses movimentos como se Ele fosse uma sabe guinada falar ao centro. soberanas. Tá errado. Foi o chat GPT, isso daí, certeza. Não é. Basta Poxa, prestar gente. atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas. Ô, Guga, o Olha ruim aí, da gente Guga. saber... Claro que não foi o Bolsonaro. Mas é claro que não foi o Bolsonaro. São duas pessoas que não escreveram esse texto, o Bolsonaro e o Carluxo. Essas são duas pessoas que a gente sabe que não escreveram esse texto. Agora, Guga, o foda é que assim, o Jair Bolsonaro tá tentando... Como é que eu posso falar isso sem ser sexual? Fazer cortesia com o chapéu alheio. Pronto, lembrei de uma expressão que tem... Vocês entenderam o que eu ia dizer, né? Fazer cortesia com o chapéu alheio, porque, obviamente, governos de direita ganharam, por exemplo, nos Estados Unidos, ganharam na França, uma maioria lá no parlamento, na Itália, mas em outros lugares tem havido resistência. O Brasil, por exemplo, o presidente é de esquerda, é o presidente Lula. Na Colômbia, ganhou o Petro. No Chile, ganhou o Boric. André Graziano. No Uruguai, a chance de ganhar o candidato de centro-direita, de esquerda, de centro-esquerda, também é grande. No México, ganhou a Cláudia Sheinbaum, que é de esquerda, que é do Morena, partido de esquerda lá do México. O que eu acho, e eu tenho ouvido vários analistas, Guguinha, sobre isso, queria ver se você concorda, é que existe um movimento antissistema no mundo. E aí os governos estão com dificuldade de eleger, de se reeleger. Então, que é um problema que o presidente Lula vai encontrar aqui no Brasil em 26, mas que no mundo todo, seja de direita ou de esquerda, os governos têm tido problema em reeleger. A Índia, por exemplo, é de direita, perdeu na eleição. O partido de direita na Índia. Em outros lugares tem sido assim, a direita perde, a esquerda perde, todo mundo perde. Quem está no governo perde. Tem sido uma tendência, mas o bizarro Jair Bolsonaro não vai conseguir entender leitura de tendência política, né, Guga? Eu concordo contigo, meu príncipe William, que há uma tendência para ser antissistema, porém também há a máquina do Estado, né? Há a máquina de quem já está no poder e tem o poder para usar a seu favor, que é muito forte. E é por isso que os caras estão virando autoritário. E é por isso que a direita está virando autoritária, para impedir sair do poder, para ficar para sempre. Não é, porque os caras, essa extrema-direita, ela é autoritária, ela nasce já com um discurso que é antidemocrático, não é nem antissistema de querer brigar com o status quo, é antidemocracia, é para colocar um sistema mais autoritário ali que a gente hoje está traduzindo como um neofascismo. Mas essa turma que se espelha muito no Viktor Orbán lá da Hungria e que implode a democracia por dentro, eles já têm esse objetivo desde o primeiro momento. Tanto que sempre que eles são eleitos, eles já são eleitos com o discurso de que está tendo fraude, de que era para ter tido mais votos. Eles, de alguma maneira, já tentam burlar o jogo desde o início. Então, para essa turma, não é nem só uma perspectiva de derrota, é porque eles são... e, geralmente, quem está no poder ganha. O Lula, semana passada, chamou o Bolsonaro para o pau. Falou, vamos disputar numa entrevista para uma rádio, falou que se o Bolsonaro disputasse, que ele está inelegível, ele ia perder de novo. E aí tirou uma onda. Só perde, quem está no poder só perde se for muito incompetente. Foi o que o Lula falou e é isso. Também você tem uma vantagem grande quando você já está no poder. Mas que existe esse movimento antissistema e que isso elege, principalmente muito deputado, muito senador, elege e ajuda a eleger alguns presidentes da extrema-direita e ajuda também. De fato ajuda, mas quem está no poder ainda tem uma grande vantagem.
E eu acho que o Lula segue, por mais que vá ser uma eleição muito parelha, como está se configurando o jogo, ele segue sendo favorito. Vamos trazer mais um trechinho, já leio os comentários de vocês aqui. Nos lugares onde o povo tem sido chamado para opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito às famílias, quais? E a religião, qual? O patriotismo são as bandeiras que nós de direita vimos levantando há anos, mesmo sob graves ameaças autoritárias. Patético, né? A moda é nos acusar de inimigos da democracia. Mas quem mostra a dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda. Quando a maioria do povo brasileiro, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria, basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Foi a esquerda que invadiu Brasília lá, né? Ô Guga, peraí, Guga. E aí? Olha a Quando esquerda. o Bolsonaro... A A esquerda. Quando o Bolsonaro ganhou a presidência aqui, o Haddad ligou pro Bolsonaro. Falou, presidente eleito, parabéns pela vitória. O senhor ganhou. Pois é, olha a esquerda bombando aí de novo. Soltando bomba, a esquerda. Quando o Trump ganhou a eleição, o Obama ligou para ele. Pois é, Falou, o Obama ligou. presidente eleito, vamos fazer a transição. Quando o Trump ganhou agora, semana passada, no dia seguinte a Kamala ligou pro cara e falou, ô arrombado laranja, parabéns, ganhou aí, ó, otário. O Joe Biden marcou a transição para quarta-feira, começa a transição de governo dos Estados Unidos. Enquanto isso aí, ó, essa aí é a direita aceitando a democracia. Juro, teve um tweet que apareceu agora há pouco, genial. É como chamar a Suzane von Richthofen para falar de cuidado com os pais. É isso. Não dá, irmão. Como é que você abre espaço pro Bolsonaro falar sobre democracia se tudo que a extrema-direita não entende é de democracia? O Trump tava questionando o resultado das urnas antes de ganhar. Ganhou, mudou. Não falou mais sobre isso. Não teve mais fraude. Mas no dia da eleição, quando não tinham começado a abrir as urnas ainda, falou, tá rolando roubo na Pensilvânia. Ele ganhou a Pensilvânia. O Bolsonaro ganhou aqui falando que a urna estava sendo fraudada. O cara ganhou com a urna, porra, e disse que foi fraudada. E como é que esse povo é que defende democracia, Guga? Príncipe William, tem que respeitar a democracia, talvez. Agora tá ok? E a democracia sou eu. Ficou boa? É isso, no fim. Ficou boa essa imitação. Se a gente Tá melhor do que a do Moro. Se a gente comparar, tá melhor que a do Moro. Ok. Então, príncipe, o meu pequeno príncipe. Agora tá parecendo o Patolino. Retiro o meu elogio. Deixa. Então vamos fazer o seguinte. A real é a seguinte, que esse sujeito, o Bolsonaro, ele tá de novo atacando a democracia quando ele fala isso. Ele não tá defendendo a democracia. O que ele tá fazendo é de novo sequestrar a democracia, sequestrar o que seria a democracia para um plano golpista dele. A democracia é ele. A democracia é a direita. A democracia é a vitória do Trump, do Milley e do Bolsonaro. Se não for, não é democracia. Se não for, teve fraude. Se não for, ele sabota. Se não for, tem minuta de golpe e ele convida as Forças Armadas 3 vezes para dar golpe. Se não for, ele bota uma patota de gente em frente ao exército para pedir golpe e o exército apoia e deixa aquilo acontecer por meses, até Brasília ser destruída. Então, o que ele está fazendo de novo é sabotar a democracia. Ele está de novo invertendo o conceito da democracia e está sequestrando para eles. O cidadão de bem são eles, a democracia são eles, a educação boa para os seus filhos são eles. E é assim que eles fazem o tempo inteiro. Eles criminalizam a esquerda e eles jogam. E ele está de novo criminalizando a esquerda. Se você notar, o artigo é nesse sentido. É de dizer que a esquerda é que sabota e é de novo linchar a esquerda. Então, mais uma vez, o que ele está fazendo não é defender a democracia. Ele não está respeitando a democracia com esse artigo. É o oposto disso. Aqui no nosso chat, a Van Lime diz, Guga, tem que ir no Congresso abordar os deputados sobre o fim da escala 6x1. Tá marcado. Semana vai no Congresso lá amanhã. Amanhã o Guga vai lá e fala sobre isso lá com os deputados.
Guga. O Gabi Esteves diz, fecha a boca pra mastigar a Laurinha. O OST 2008 diz, Will, dia 11/11, às 11 horas e 11 minutos, começa oficialmente o Carnaval da Alemanha. De agora em diante, teremos todos os fins de semana o grande Carnaval. Então hoje é um dia importante, sim, na Alemanha. Então para o nosso IC... Eu queria estar na Alemanha agora, hein? Eu não vou nem falar onde eu queria estar, que já passou Setembro Amarelo, podia, mas não vou falar não. Então, um grande abraço para o nosso público alemão aqui do Rolê ICL. André Adip representando o nosso público alemão. O Bad Dog, vou pegar um engove e já volto. Já passou, já o Bolsonaro. Ouvimos o Bolsonaro aqui. Então, infelizmente, já aconteceu. Beta Maia diz, filme de terror é publicar texto do Bolsonaro. E pergunta por que esse sujeito ainda está solto e opinando. Opinando, ele podia estar lá na cadeia, né? Trocando ideia com o pessoal lá do banho de sol, na Muita Papuda. gente para opinar. Muita gente ali. Podia ficar lá, trocando com os outros presos na Papuda, trocando ideia e tal, enfim. E realmente o Thiago Rossi diz que todas as imitações do Guga parecem o Alf, o é teimoso. Só quem tem mais de 35 aqui, irmão, entendeu sua referência. E você que é jovem, você sabe quem é a Laura Coach, o Alf? Não. Como eu falei, Laura Coach. A do Alf tá igual. Joga aí, Laura, porque a gente vai poder mostrar que tem direito autoral. Mas o Alf tá igual. O Alf tá igual. A gente descobriu o Alf. Lasanha. Na verdade, o Guga sempre está imitando o Alf, imitando pessoas. Então, por isso que fica... a gente não tinha captado ainda essa essência. Guga Noblar, vamos falar sobre escala 6x1. Um assunto voltou com tudo aqui pro rolê. Um assunto que nós traremos sempre, como eu falei. Tem viralizado bastante nas redes sociais. Vou trazer algumas das repercussões. Para você ter noção, Guga, vários defensores, vários patriotas, estão falando sobre a escala 6x1 e estão apanhando da própria base eleitoral. Uma pauta progressista que está unindo os trabalhadores do país. Toca a Internacional Socialista. A equipe do rolê separou... Menino Bruno, para de mexer no roteiro. A gente separou aqui algumas dessas repercussões que a galera tá apanhando. O Rubinho Nunes tá tomando um esculacho aí, ó. Não quer trabalhar a escala 6x1, é só pedir demissão, arrumar outro emprego. O brasileiro precisa de liberdade para empreender e prosperar, não de CLT. Eu queria saber quantos empregos o Rubinho Nunes já teve na vida. É uma coisa que eu realmente queria saber. Ele não trabalha 3x4? Ele trabalha 2x5, irmão. Se trabalha. Aí a Andréa Simone, que é a seguidora dele, ela respondeu, caro vereador, admiro o seu trabalho, mas me pergunto muito uma pergunta, qual escala de trabalho na Câmara Municipal? E tomou nota da comunidade, o Rubinho. Aí, ó. No meu caso, 7x7. O patrão faz o recall a cada 4 anos. Meu contrato acaba de ser renovado. Aí alguém respondeu lá e aí tomou uma nota da comunidade. O político não sabe como funciona uma escala 6x1. Trabalhando 6 dias e folgando 1. 7x7, 7x7 é uma escala de trabalhar uma semana e folgar outra. Ô animal, ô burro. O Rubinho nem isso consegue saber, Guga. Outro que tomou da sua própria base, Nicolas Ferreira, o Little Chupeta, tentou dar uma lacrada sobre esse assunto e tomou lá uma paulada. Cadê o Nicolas? Ele postou um textão que nós não vamos ler por motivos óbvios, um texto desse tamanho de Nicolas Ferreira. Com certeza também não foi ele que escreveu. Exatamente, o problema é que detectaram 100% de inteligência artificial. É um texto de chat GPT que o Nicolas postou, cheio de ideias comprovadamente falsas, como a ideia, por exemplo, de que a escala 6x1, o fim da escala 6x1 ia tornar o país menos produtivo. Olha aí, Guga, 100% de chance do texto ser feito por inteligência artificial. 100%. Já tem vários países, na Europa principalmente, aprovando escala 4x3. E isso provando que aumenta a produtividade. As pessoas, quando tem o seu momento de descanso, trabalham melhor. As pessoas podem estudar, podem ir no parque, pode dormir, pode jogar um videogame, pode estudar, pode fazer uma pós-graduação, pode fazer um curso livre, pode fazer um curso de crochê, de cerâmica. Pode cozinhar com a família. A pessoa é mais feliz. E pode assistir o filme do Vitão. Pode assistir o filme que o Vitão indica. Porque às vezes indica filmes péssimos, mas às vezes filmes bons. Pode ver o rolê CL. A pessoa, Guga Noblar, quando tá mais feliz, trabalha melhor.
mas parece que esse sistema capitalista quer esmagar as pessoas, que as pessoas têm que trabalhar 7x0, que a pessoa tem que ser escrava, que a pessoa tem que ser engrenagem desse sistema. E não, cara, as pessoas têm que viver melhor, as pessoas têm que viver mais. E a gente não vive, a gente só trabalha, mano. E aí as pessoas não são produtivas, porque a pessoa trabalha com burnout, cansada, 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar de ônibus pro trabalho, a pessoa trabalha de uma desgraça. A vida da pessoa é uma desgraça, Guga Noblar. É isso, é sempre o Mauricinho, né? O pleiba, o político que nunca viveu como um trabalhador. É sempre esse o perfil de quem apoia esse massacre aos trabalhadores, e isso é desde o início. Ali, ó, Léo Picon, né? Ainda tem o Léo Picon, o irmão da Jade Picon, foi atacar o fim da escala 6-1. E aí eu dei essa tirada, falei, pô, um playboy vem falar Guga, bobagem, né? O Bruno pensou que você ia falar isso e já pegou seu tweet. Olha lá o seu tweet. Aí. A internet não A perdoa. internet não perdoa, Guga Noblar. A internet não perdoa não, irmão. É isso aí, a gente tem que Guga não descascar perdoando, em cima no desses caso. playboy. Eu não perdoo playboy, não. E aí o que acontece é que desde o início do capitalismo, desde o início, depois da Revolução Industrial, quando a gente começa a criar escalas de trabalho em escala industrial, quando a gente começa a criar isso tudo, no início, pô, era uma bagunça, né? Trabalhava, era escala de fato 7-0, e você tinha criança de 5 anos sendo usada para limpar chaminé de fábrica, que era o emprego mais perigoso da época. Algumas morriam enquanto faziam isso, e mulheres e crianças e homens trabalhando todos os dias por 12 horas no mínimo, era absurdo. E aí, desde aquela época, na hora de mudar, na hora de bater de frente com o sistema, isso sim é o sistema, né? Não é atacar a democracia, é atacar isso. E aí, na hora de bater de frente com isso, sempre teve aqueles que têm interesse financeiro, que isso permaneça assim, ou aqueles que estão ali no topo da pirâmide e nunca trabalharam de verdade. E o Rubinho é um deles. E todos esses que a gente citou fazem parte desse perfil. A história está cheia desse tipo de gente, e a gente precisa estar nessa briga, nessa luta contra a playboyzada, contra os empresários, aqueles que são os capitalistas selvagens. A gente tem que ir pro pau com essa turma mesmo, e vai acabar dando certo, porque está crescendo muito isso, e o Lula está começando a entrar nesse assunto agora. O Gabi Esteves diz, Will não merece palmas, merece o Tocantins inteiro, obrigado, meu amor. O OSP eu vivo melhor quando eu tô aqui perto do William De Luca. Neném. A Silene, pode gerar mais emprego, sou a favor de reduzir a jornada. E, inclusive, Guga Noblar, a gente fala mas como é que vai fazer isso acontecer? Tem estudo de viabilidade econômica, né? Assim, obviamente, e a gente vai tentar trazer o deputado Reginaldo Lopes aqui essa semana para falar sobre essa proposta. Ele é um dos autores de uma proposta sobre o assunto lá na Câmara dos Deputados. Já vou chamar o nosso vereador. Então a gente deve trazer o Reginaldo Lopes essa semana. A Erika Hilton tem um projeto também sobre esse tema. E lembrando que o Rick Azevedo, que já veio aqui no Rolê CL, é um dos grandes defensores dessa proposta, né? Então, a gente vai ver se traz o Reginaldo essa semana para falar sobre isso. Tem que ter estudo de viabilidade técnica, né? Assim, economicamente, como é que o projeto tem que ser construído para que faça sentido, mas realmente a ideia é que gere mais emprego, é que faça crescer o número de contratações, que as pessoas vivam melhor. Então, assim, existe um método para fazer isso, um método para construir o projeto parlamentar. Vamos continuar acompanhando aí esse debate da escala 6x1, que é importante demais, uma pauta importante para a esquerda, para o campo progressista, uma pauta que dialoga com os trabalhadores, com um grupo específico de trabalhadores, né? Tem quem trabalha no comércio, na indústria, gente que trabalha com serviço, com atendimento ao público. Então, tem uma fatia razoável das pessoas que trabalham desse jeito. Dito isso, Guga Noblar, vamos para o nosso Papo de Rolê. Roda a vinheta. Vamos trazer, Guga, ele que tem uma qualidade excelente e você acha que é
porque ele é progressista, um mandato importante na Câmara de Vereadores de São Paulo? Não só por isso. O palmeirense Toninho Vespoli, aqui conosco no Rolê ICL. Toninho. Vereador, bem-vindo a este humilde programa. Não pode ser perfeito, Toninho. Não pode ser perfeito, né, Toninho? Você vê, não dá pra ser perfeito, dá pra ser melhor que perfeito, hein? Graças ao Toninho. Toninho deu o título de cidadão de São Paulo pro Abel Ferreira. Graças ao Toninho, tirei uma belíssima foto com o Abel Ferreira. Toninho, bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria falar com você sobre essa maluquice. Os caras querem caçar o seu mandato na Câmara de São Paulo. Na quarta-feira, aprovaram a abertura da cassação do mandato. O Toninho, que foi um dos coordenadores da campanha do Guilherme Boulos da Prefeitura de São Paulo, está sendo acusado de promover propaganda eleitoral antecipada e cometer improbidade administrativa. A denúncia foi apresentada pelo MDB e diz que o Vespoli usou dinheiro destinado ao gabinete para produzir uma revista em apoio ao Boulos. Vereador, explica pra gente o que está rolando aí na Câmara de Vereadores de São Paulo, por favor. Então, Deluca, Guga, para mim é muito explícito isso, que é uma perseguição política, e não é pelos vereadores aqui, é pelo executivo, né? Nosso mandato ao longo dos 4 anos, claro, a bancada do PSOL, do PT aqui é aguerrida, mas eu acho que nosso mandato, se for pesquisar tanto no Ministério Público como no Tribunal de Contas do município, nós fomos o que mais entrou com processo, representação contra o prefeito, né? Então, a armadilhas do mosquito da dengue foi a nosso mandato, né? A questão também das fraldas para as pessoas idosas, né? Fraldas geriátricas também foi nosso mandato. Então, os contratos emergenciais, nós fomos um dos primeiros mandatos também que entrou contra o prefeito no Ministério Público. Então, o prefeito tem que responder muita coisa, né? E parece que ele não tem muita disposição a isso, né? E aí, quando chegou um pouco antes do primeiro turno, o Quilombo Periférico entrou com um pedido de impeachment aqui do prefeito Ricardo Nunes por conta da ação que teve na Cracolândia, né? E aí, até porque estava, acho que uma semana da eleição, eles acabaram adiando aqui a reunião da corregedoria, porque ela que trata sobre esses assuntos, né? Só que eles iam entrar, eles arquivaram do prefeito, no outro dia, eles já subiram todos contra o PSOL. No caso, eu, né? Uma representação contra mim, contra a Elaine do Quilombo, estão pedindo cassação para mim e para a Elaine do Quilombo, e para a Luana Alves também entrou com uma acusação e um gancho, né, de 90 dias. Então, esse que era o parecer dos 3. Só que eles acabaram não votando, estava perto da eleição, aí veio o primeiro e o segundo turno, marcaram até 2 vezes a reunião da corregedoria para votar, mas acabaram não votando, e adiando por causa da eleição. Aí, quando chegou no final do segundo turno, eles colocaram para frente só o meu. O engraçado é que tanto quando eles colocaram eu, a Elaine e a Luana, tinha mais 13 processos, representações de outros vereadores aqui, contra outros vereadores, né? E mais antigos que os nossos, ou seja, dá para ver nitidamente que foi uma retaliação política ao que a Elaine do Quilombo fez, que foi pedir o impeachment do prefeito Ricardo Nunes. Então, eles arquivam do Ricardo Nunes e colocam os do PSOL para caminhar na casa, sendo que tinha outros mais antigos, né? E agora, assim, como o meu é o que foi para frente, né? E aí eu entendo isso. Foi o mandato que mais entrou aí contra o Ricardo Nunes. E também eu estava na coordenação da campanha do Boulos. É claro, a coordenação política era aberta, participava dos outros mandatos, mas oficialmente o que foi convidado para integrar, né, essa coordenação foi o nosso mandato, né? Uhum. Então eu acho que isso acaba ferindo um pouco aí o ar do prefeito, né? O MDB entrou na justiça, né? O relator, que foi o Marlon do Uber, que fez o relatório, mais ou menos de 6 páginas, ele coloca 2 debates no centro para propor a minha cassação. Uma, que eu sou residente, ou seja, em outras eleições eu já havia feito campanha antecipada, o que é mentira, porque ele mesmo aqui no dia, quarta-feira passada, no dia que aprovaram aqui, votaram a abertura, ele mesmo fala para a Folha de São Paulo que foi um erro de digitação, um erro
da assessoria dele que realmente eu não fiz campanha antecipada em outras eleições. Né? Então, o primeiro argumento dele foi por água abaixo. E o segundo argumento dele é essa revistinha aqui, ó, que eu fiz, ó, né, que a gente chama Revista da Gente. Eu faço todo ano que eu vou lá e coloco mais ou menos o que eu fiz durante o ano. Prestação de conta de mandato, né? Trabalhei. Isso. E no final da revista, tem uma entrevista com o deputado Guilherme Boulos, mas não fala em eleição, né? Não fala em nada. Eu faço pergunta como ele vê a questão da educação, ele que entende muito de moradia, como que ele vê a questão da moradia e o que ele pensa para São Paulo. Né? Como vocês aqui, que é um meio de comunicação, na pré-campanha faz entrevista com X, com Y, com Z, né? Você não pode pedir voto, você não pode colocar número, e eu não fiz isso. Mas eles se pegam nessa revista aqui. No envelope que eu mandei 3 materiais. Essa revista, um adesivo para colocar na camisa, né? E uma carta, que é essa carta aqui, ó. Né? A Justiça Eleitoral, ela já, na segunda instância, porque foi a primeira e a segunda instância, se não me engano, são 7 juízes. Ele colocou que aqui nessa cartilha aqui não há problema nenhum, que no adesivo não há problema nenhum. O que a Justiça considerou campanha antecipada foi essa carta aqui. Mas essa carta ela não é citada no relatório do relator, porque aqui não tem imagem do Boulos, não pede campanha para o Boulos, não faz nada também. Mas o juiz considerou, porque eu falo aqui de derrotar o bolsonarismo, mas é posicionamento político no meu mandato, eu sou um mandato político. Né? Tenho posição política, como o pessoal daqui da outra direita também tem posição política, e fala de derrotar o lulismo. Né? Então, para mim, mesmo a Justiça considerando que aqui eu fiz campanha antecipada nessa carta, eu não considero assim. Eu sigo a lei. Se fez isso, eles me deram, inclusive, o mínimo que seria eu pagar R$5.000, mas nós não pagamos ainda, porque, aliás, essa carta nós temos comprovação, não foi pago com dinheiro da Câmara, nós pagamos com recursos próprios, né? Deixa eu aproveitar para te perguntar sobre o Ricardo Nunes. Você é um dos vereadores que mais fez oposição, o Ricardo Nunes reeleito aí, e parece que depois de fazer a harmonização facial, a máscara do prefeito caiu, né? Não encaixa mais a máscara, caiu! Não encaixa, caiu literalmente. Esse negócio aí do túnel da Sena Madureira, para quem não é de São Paulo, tem uma avenida aqui em São Paulo, o Ricardo Nunes ia construir uma avenida, um túnel de R$500 milhões para tirar um semáforo, tá derrubando árvore, vai tirar gente de casa. Parece que a máscara do prefeito caiu, né? Caiu assim, de uma forma abrupta, né? Porque ali nós vamos ter problema ambiental, está se cortando 200 árvores, assim, com mais que 40, 50 anos cada árvore, e a compensação ambiental que foi dado foi plantar em torno de 260 mudas. Como que você arranca 200 árvores, De Luca? Né, frondosas, que a árvore demora 40, 50 anos para, né, ter toda aquela matéria orgânica, né, e você simplesmente colocar lá 260 mudas. Né. Outra coisa é a questão que tem ali social, ali tem 160 famílias que moram ali assim, desde a década de 50, outros chegaram na década de 60. Nós não estamos falando de uma ocupação de dias, de meses, né? É de décadas, né? E até a gente ir ao Tribunal de Contas do município, que foi eu, Donato, Eliseu Gabriel, né, uma representação de moradores ali do bairro, eles não tinham notificado as famílias ainda e nem começaram a discutir o que ia fazer com as famílias. Quer dizer, um verdadeiro absurdo aquilo ali, né? E tem um outro problema, De Luca, que aí eu sei que, claro, que pega mais o social e o ambiental, poucos estão falando nisso, mas é o problema jurídico. Né? Eles estão retomando um contrato, né, que foi assinado em 2011. Aquele contrato apareceu na Lava Jato, foi citado, né? Como que ali foi feito um cartel para Galvão ganhar aquela licitação. Né? Então, o Haddad, quando entrou, não tinha dinheiro em caixa, ele foi lá e não fez o projeto executivo que era para fazer.
Só que ele foi, quando você assina um contrato e você não, né, não dá ordem de início para começar a obra, você tem que prorrogar cada 120 dias esse contrato para ele continuar válido. Isso foi feito em todos esses anos, de 2011 até 2019, o contrato ele foi sendo prorrogado. Quando chegou 2019, não prorrogou mais o contrato. Então, na minha concepção, e em qualquer um, eu acho, o contrato foi extinto, porque era obrigado a você prorrogar ele a cada 120 dias. Em 2019 não foi feito mais isso. Então, o contrato está extinto. Aí vem o prefeito, depois da eleição, e vai lá, retoma um contrato extinto, né? Olha só como é grave, para vocês verem, né, o pessoal que está aqui, que a gente no ICL. Na época, um dos motivos dele também ser extinto é que a própria Controladoria Geral do município colocou a empresa como inapta. Ela não, se a Controladoria colocou ela como inapta, é porque ela não poderia fazer a obra. Uhum. Estranhamente, em agosto agora, a Controladoria mudou o parecer, está dando uma advertência para a empresa e uma multa, tornando ela apta a fazer qualquer relação com a prefeitura, não só essa obra, mas futuras obras também, né? Então é muito estranho. E outra coisa que é mais estranha ainda, né, todo mundo sabe que obras grandes aqui na cidade de São Paulo, quem faz é a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Essa obra foi passada para quem vai fazer, se é responsável de fazê-la, é a Secretaria de Transporte, que não tem nada a ver com uma obra de infraestrutura, né? Então, assim, está acontecendo muita coisa aí, meio inexplicável, né? Quer dizer, uma explicação dá para imaginar, não dá para saber quem são os agentes que estão atrás de tudo isso e fazendo essa coisa que, no meu ponto de vista, é altamente legal. Guga. Toninho, um outro assunto aí que tá pegando legal a galera é a treta do Boulos com o João Campos, ou do João Campos com o Boulos, já que foi o João Campos que iniciou a treta. Agora, tá tendo aí uma briga para ver quem vai ser o próximo nome da esquerda no lugar do Lula. E você, o que você achou da crítica do João Campos? Ele disse que não teve coerência, que o Boulos não teve coerência, que ele era um antes da campanha, na campanha ele virou outro Boulos. Boulos foi lá e devolveu a porrada, falou que o João Campos não pode falar de coerência, porque atacava o PT, agora tá com o PT. Enfim, o que você achou dessa crítica do João Campos e dessa disputa dos dois? É uma disputa pelo lulismo? É claro, né? A gente aqui espera que o Lula saia candidato novamente, né? Nós aqui, inclusive do PSOL, vamos trabalhar para isso, né? Internamente no partido, porque a ultradireita tá com uma força estrondosa, não dá para a gente minimizar a força da direita e da extrema-direita nesse país, né? A gente viu o 8 de janeiro, por pouco aqui a gente não tem um golpe aqui de Estado, né? Então, assim, e isso sempre vem no imaginário novamente desse pessoal, né? Aliás, eu acho que eles não param de tentar, né, tramar algo nesse sentido, né? Eu estou falando isso porque o Bolsonaro perde e os caras quase dão um golpe, então, assim, não é pouca coisa isso, né? E eu acho assim, claro, a disputa é salutar, né? A disputa pós-Lula, né? Lula com certeza vai ter o próximo mandato, vamos lutar bastante para isso, mas já começa a ter discussões sobre as lideranças, né? Eu, sinceridade, né, independente de achar um certo ou o outro certo, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade do futuro desse país, né? E aí eu digo isso pela força que tem do outro lado, descomunal, né? Então, a gente tem que, eu acho, fazer as nossas disputas de projetos, né? Mas tentando manter um diálogo entre o centro para a esquerda, né? Eu acho que não é salutar determinadas discussões, eu acho, no meio da imprensa, né? Eu acho que aí tem que fazer discussão de projeto. Eu acho que o nome depois, lá para frente, é secundário. Se é uma pessoa do PT, do PSOL, do PSB,
né? Mas o que é importante é a gente ter um projeto para o país, continuar o projeto de reconstrução do Brasil e a gente conseguir emplacar esse projeto, que é o mais importante, né? Vereador Toninho Véspoli, do pessoal de São Paulo, sempre um prazer, a casa é sua, volte sempre que quiser, um abraço, boa sorte aí nesse novo mandato e muita força, serei parceiro aqui sempre que precisar, vereador, um grande abraço, viu? Vai pro Muito pau obrigado aí aí, com o Fernando Lucas. Holliday. Vai pro pau com essa turma. O Fernando Holliday que pediu tua cassação, né? Vai pro pau com essa turma aí. Pode deixar que aqui a gente vai sim. Aqui a outra direita, aqui em cima direita não se cria, não. Um abraço, vereador, falou, tamo junto. Obrigado, Toninho. Conversamos com o vereador Toninho Véspoli, do pessoal de Partir São pro pau Paulo. mesmo. Partir pro pau. E agora vamos continuar falando sobre... A Laura falou alguma coisa aqui que eu não entendi. Vamos. Porque o Guga Noblat, vocês sabem, né, gente? O que o Guga Noblat não faz aqui? O que ele não faz, Dona Couto? Tanta coisa. Não lê o meu roteiro. Não lê o roteiro. Esse Isso é uma assunto era um lenda que tá assunto rolando. Esse assunto era um assunto que a gente ia tratar na sequência. Então roda a macetada de notícias. Vamos falar sobre essa treta do João Campos e do Guilherme Boulos, que o Guga Noblat adiantou aqui no nosso roteiro. Mas que treta é essa? Para explicar, que o Guga não explicou porra nenhuma, né? Mas vamos explicar para você que não acompanhou o que rolou. O João Campos deu uma declaração no Roda Viva, dizendo o seguinte: nesses 20 anos de vida pública, ele tem 19 anos que ele se posiciona de um jeito em tudo. Aí um ano ele começa a revisitar todos os posicionamentos. As pessoas sabem das coisas. Tem uma frase que é assim: você acha que o povo não pensa? Mas pensa. Então as pessoas veem essa leitura diferente, principalmente quando se aproxima do ano de eleição. Aí, no fim de semana, o Guilherme Boulos respondeu o João Campos, dizendo o seguinte: não creio que ele está autorizado a me dar aulas de coerência, até porque em 2020, quando ele se elegeu prefeito pela primeira vez, se elegeu com o mote PT nunca mais. Hoje que o Lula é presidente, ele, João Campos, virou o maior lulista do país. Então menos, né? Não é para querer dar lição de moral alheia. E mais do que isso, eu tenho lado. O couro comendo na casa de Noca. Agora, o que eu falei hoje cedo, eu acho, gente, que as pessoas têm direito de mudar de posição, de mudar de opinião, de revisitar, e os dois fizeram isso, né? O Boulos fez isso para amenizar o discurso para as eleições municipais e o João Campos também. À época, inclusive, a disputa grande que ia ver lá no Recife era com o PT, né? A Marília Reis, ainda do PT. Então, assim, teve uma treta lá. Com o PT e o João Campos na luta pelo protagonismo da esquerda. Inclusive, a cidade do Recife já teve prefeitos do PT, né? Então, Claro. é uma disputa que já acontece há algum tempo. Mas, Guga, eu acho, sinceramente, melhor essa treta do que a gente vê o Bolsonaro chacoalhando caixinha de cloroquina para EMA. Eu acho melhor ver a discussão no campo progressista. E sabe o que eu acho bom, Guga? Porque nós temos aí dois nomes da esquerda, do campo progressista, com possibilidade de sonhos maiores, de sonhos mais altos. O Boulos e o João Campos. Pelo menos são dois nomes de relevância, ou seja, a gente está propondo debate público. E não é debate com soco abaixo da linha da cintura, é um debate, por enquanto, ainda respeitoso. E eu acho bom que seja um debate de projeto de país também, que é importante, né? É bom, né? E, de certa maneira, acaba mostrando a relevância dos dois, o quão os dois estão se tornando personagens grandes da política e da esquerda, e aí há esse embate para ver quem, de certa maneira, será aquele que representará a esquerda quando acabar a era Lula, que pode ser que dure mais um mandato, mas tem no máximo mais um mandato depois desse, depois não vai mais ter Lula, por uma questão de idade, não vai mais ter Lula. Então, como que vai ser o futuro da esquerda? Essa é a questão. Haddad não é o futuro. Haddad não é alguém que projeta essa imagem de futuro. Pode ser o presente, mas não o futuro. E o Boulos e o João Campos, não. Eles têm sim essa imagem, são jovens, têm um futuro gigante ainda pela frente
na política. O João Campos mais novo ainda que o Boulos, né? Uns 10 anos, 12 anos mais novo que o Boulos. Agora, a lavação de roupa suja pública, né? Foi o que o Toninho falou. Dessa maneira aí, eu não sei se é o ideal para os dois. Acho que os dois acabam perdendo possíveis eleitores ou possíveis simpatizantes num embate desse. Eu não sei se eles ganham muito com isso, mas são dois personagens realmente muito grandes hoje e a gente está vendo aí já a briga pelo espólio do Lula, é isso que está rolando. Guguinha, vamos falar sobre seu amigo? Aquele lá, o Pablo Marçal, foi indiciado pela Polícia Federal. Rimou. Na sexta-feira, a PF indiciou o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo crime de uso de documento falso contra o Bolsonaro. Pô, o tanto de crime que esse rapaz cometeu, esse foi um deles, né? Com isso, o Marçal, que era investigado, passou a condição de indiciado, quando o inquérito policial aponta pelo menos um indício de que ele cometeu o crime. Nas redes sociais, Boulos diz que o indiciamento de Marçal é só a primeira resposta às fake news nas eleições. O Marçal prestou depoimento, né, na sexta-feira por 3 horas à PF, negou envolvimento no episódio, foi só nas redes sociais dele e ele insinuou isso a campanha inteira, mas ele não teve participação nenhuma, gente. E disse que o suposto documento foi postado pela assessoria. Tem a nota da assessoria do Marçal, eu quero que se foda, não vou ler essa porra não. Mas o Pablo Marçal foi aí indiciado pela polícia e a gente falava, os nomes da direita e tal. O Marçal é o nome da extrema-direita, né? Um cara fez 1.700.000 votos em São Paulo. Porém, resta saber se Pablo Marçal chegará elegível nas eleições de 2026. Não dá, né? Aí é uma piada, né? Se ele tiver elegível. Aí o Bolsonaro chorando, tô tirando de extrema-direita. Agora, amigo, a extrema-direita dá golpe, a extrema-direita comete crime eleitoral, a extrema-direita comete abuso de poder político e econômico, que foi o que o Bolsonaro cometeu. Esse daí, na eleição, ele pagava para as pessoas impulsionarem cortes dele. E isso aí, quando tem outras pessoas fora da campanha impulsionando cortes para ganhar depois possível dinheiro do Pablo Marçal, era essa jogada, né? Isso é completamente irregular. Você não pode ter gasto de campanha que está fora do seu CNPJ. Você só pode ter um para usar na eleição e tem que ser o seu e não pode ter gasto fora do seu. E ele fez isso, ele cometeu um dos crimes eleitorais que todo mundo sabe que não se pode cometer. É aquele crime que é o batom na cueca quando você comete para a justiça eleitoral ir lá e te tornar inelegível. Então a perspectiva é que ele vá sim estar inelegível. Agora, é bom a gente ver que além do que ele fez na eleição, além desse impulsionamento irregular, essa história do laudo foi um absurdo. Isso aí foi um golpe baixíssimo e não pode ficar sem resposta, e é uma resposta da polícia. Isso é crime que ele cometeu, ele tem que pagar. Ele cometeu o crime que ele tem que pagar, documento falso, falsificação de documento de identidade dele, e a própria fake news que ele espalhou, né? A própria mentira contra o Boulos que ele espalhou, que também é um outro crime. Então, esse daí, meu amigo, estará inelegível. Podem anotar, não terá Pablo Marçal daqui a 2 anos. E os nossos 60 mil, Guga? E os nossos 60 Agora mil, Guga, no placa, cadê? Mandei eu devia ter mandado para a Laurinha para ela botar o print. Mandei pro Tássio, o principal, o braço direito do Pablo. Mandei para ele, o cara não respondeu. Eu vou mandar hoje para mais gente e aí a gente amanhã bota os prints para vocês verem. Boa, já tem Guga, esse daqui. junto com o contato do Marçal, né? Eu vou mandar pro Felipe Sabará, que fez a campanha. Vou mandar para advogado. Esse aí que eu falei agora é o braço direito dele. Vou mandar para uns 4 ou 5 contatos. Vamos ver se alguém responde. Se ninguém responder, a gente joga tudo aqui amanhã. Tem um negócio aqui no nosso roteiro, tá há alguns dias, mas eu vou trazer porque é muito absurdo, Guga. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, enquanto o Giovanni vai correr para achar aí, que não estava na sequência do roteiro, mas se vira aí. Iniciou uma ação civil pública contra a reserva de 30% de vagas destinadas aos grupos sociais vulnerabilizados, as famosas cotas aplicadas no ENARE, o Exame Nacional de Residência, da empresa brasileira de serviços hospitalares. Calma, Guga. Sério. Calma. Não vai piorar seu ódio. Só faz merda, esses caras só fazem merda. Vai piorar, Vai piorar. Acertam uma.
Pro CFM, as desigualdades educacionais já foram superadas com a inclusão de grupos historicamente desfavorecidos nas faculdades de medicina, sendo a cota uma maneira de criar privilégios injustificados dentro da classe médica. Você acha que tá ruim, Guga? Calma. Vai piorar. Acho que tá péssimo. O CFM disse que as cotas vão causar discriminação reversa. Bora passar raiva? CFM aí. Não. O CFM defende que esse mecanismo vai criar uma discriminação reversa, já que as eventuais desigualdades foram equalizadas a partir da entrada dos grupos menos favorecidos nas faculdades de medicina. Além de que a seleção para a residência médica não se assemelha a concurso para provimento de cargos públicos, diz o CFM, discriminação reversa, Guga Noblar, contra os cotistas. Diz aí, Guga. É bizarro. Porra, mano, que porra. Coitado! Como é que os caras, o argumento não pode ser pior do que esse, porque é estúpido você falar em racismo reverso e a pessoa mais imbecil ilimitada do planeta já sabe o que é estúpido. Mas o CFM, o Conselho Federal de Medicina, está conseguindo se superar cada vez mais, né? Eles nunca acertam. Eles, na pandemia, ajudaram a levar adiante aquele discurso negacionista que permitia que as pessoas indicassem, que os médicos indicassem, receitassem cloroquina durante a pandemia. Eles fizeram isso. Eles ficam contra os princípios ativos da maconha, que também são usadas de maneira medicinal, que são usadas, na verdade, apenas de maneira medicinal. Eles ficam... Os caras são completamente retrógrados. Puseram um bando de bozoloide ali nesse Conselho Federal de Medicina. A única explicação é essa. A gente já sabe disso. Eles sempre se aliam com o discurso da extrema-direita. Se aliavam muito com o discurso do Bolsonaro, inclusive na pandemia, que é onde eles deveriam ter sido médicos, né, e não militantes. E, de novo, a gente está vendo essa militância estúpida, porque esse argumento aí nem a extrema-direita tem coragem mais de usar, porque é ridicularizada, mas os caras ainda usam. O do racismo reverso. É patético. Esse Conselho Federal de Medicina é um vexame, é uma vergonha, é uma tragédia. Aqui o nosso chat, obviamente, todo compartilhando da indignação de Guga Noblar. O Patrick Oliveira, CFM, não é de hoje que é uma bomba. A Marcela mandando vai morrer, CFM. A Manu, vai diminuir os playbas, aí estão preocupados. O Daniel Ortega aqui, podres. A galera aqui revoltada com razão, né? Porque o CFM é uma desgraça nesse país. Vamos trazer mais uma notícia, Guga, para falar uma notícia assustadora. A morte de uma suplente de vereadora no Mato Grosso. Que dele? Eu vou chegar lá no roteiro, calma. Absurda essa história também. Alguém mexeu aqui, o roteiro sumiu, desapareceu. Apareceu. Lauda 14. Achei. A Polícia Civil do Mato Grosso está investigando a morte de Santrosa, uma mulher trans, uma cantora. Ela é cantora, mulher trans e suplente de vereadora pelo PSDB em Sinop, no Mato Grosso. Ela não se elegeu, né? Então ela virou suplente. Seria a primeira mulher trans a assumir um cargo lá na Câmara de Vereadores de Sinop. E, Guga, foi o jeito como ela foi encontrada foi uma morte muito violenta. Ela foi encontrada com as mãos e os pés amarrados. Ela tinha 17 anos, estava desaparecida desde sábado, dia 9, e de acordo com relatos feitos para a polícia, ela saiu por volta das 11 horas... 27 anos, o que eu falei? 17. 27 anos, obrigado, Vitão. Ela saiu 11 horas da manhã de casa e não voltou mais. Ela faria um show à noite e não apareceu no show. E aí encontraram o corpo dela no domingo de manhã, numa região de mata. Até agora, nenhum suspeito foi até agora divulgado pela polícia, mas Guga, reforça aquilo que a gente sabe. A gente está vendo aí as fotos dela, aproveita para prestar toda a solidariedade aos amigos, à família, aos fãs, né, já que ela tinha uma carreira artística, ela também lá no Mato Grosso, mas a gente fala sobre tem gente que fala sobre o identitarismo. A identidade está aí, né, Guga? É a identidade de quem é encontrado morto, de quem é encontrada morta, de quem é vítima de violência nesse país. Mulheres travestis, transexuais, são vítimas de violência sistematicamente. E aí a Santrosa, acho que é assim que lê mesmo, né? Deve ser assim que lê. Foi aí encontrada morta, brutalmente assassinada no Mato Grosso, Guga.
Pois é, não foi um assalto, né? Não foi um latrocínio seguido de morte. Latrocínio é seguido de morte sempre. Não foi um assalto, não foi um crime que qualquer pessoa estaria sujeita. Isso aí tem toda a característica de ser um crime de ódio focado numa pessoa trans, de alguém que foi criado com aquele conceito, né, de cidadão de bem e cidadão de mal. E essa pessoa deve achar que é um cidadão de bem. E aí vai lá e faz isso. O Brasil é o país onde mais se mata, né, pessoas LGBTQIA+. Então, assim... Em especial pessoas trans, em infelizmente, especial mulheres transexuais. Em especial pessoas trans. E pela maneira como foi morta, é bem provável que seja essa a causa, por ela ser uma pessoa trans. Ainda vai ter uma investigação. Então, é mais um crime de ódio que vai engrossar aí as nossas trágicas estatísticas de assassinato de gente que, enfim, é perseguida no Brasil, que sofre preconceito. E você tem uma galera da direita que gosta de dizer, né, que todo mundo corre risco no Brasil. Fala de mulher, morre mais homem que mulher. Tem uma galera imbecil, morre mais homem do que trans. Você não morre por ser homem. Ela morreu, muito provavelmente, por ser trans. Essa é a realidade do Brasil. A gente aproveita aí para prestar solidariedade à família, aos amigos de novo, aos fãs, e que a polícia traga aí respostas logo sobre este crime extremamente violento. Guguinha, vamos já para a parte final deste programa falar sobre a aula inaugural da 3ª turma do Empreendedor Mestre. A maior formação em empreendedorismo do Brasil está de volta, abrindo as inscrições para a 3ª turma. E aí, Guga, como sempre, claro, né, a gente tem que pagar os boletos e o Empreendedor Mestre não é de graça. Você precisa investir um aqué para poder fazer o Empreendedor Mestre. Mas a aula inaugural é de graça, para você ver a vibe, de graça. Ver né, quais são os temas. Então é importante, aula inaugural da nossa 3ª turma, aberta, de grátis, nesta quinta-feira, popularmente conhecido como dia 14, 8 horas da noite, ele estará ao vivo, Eduardo Moreira, o melhor economista, o melhor influenciador de economia e negócios do Brasil, estará ao vivo para esta formação, o segredo das vendas e da persuasão, as ferramentas aí para você construir narrativas de sucesso. E aí, Guga Noblar, para assistir essa aula não basta entrar no YouTube. Tem que se inscrever para receber o link. E para se inscrever, Guga Noblar, é aquele link que todo mundo conhece. O meu, o seu, o nosso. Qual que é o link, Guga Noblar? É o meu, é o seu, o vosso, o nosso, que o Thiago Rossi vai se inscrever, que a Jordana Lima vai se inscrever no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu quero Casa lá, eu quero Valdir de Azedo lá, a Beta Maia que está sempre aqui. Eu quero também o Geraldo Borges e a Regiane Maria no roleicl.com.br. Dá essa moral aqui pro rolezão e assina pelo nosso link, roleicl.com.br. Eliane Ribeiro, Willa Mello e Marlene Carneiro também, e a Mônica Alcê. Vão lá agora no roleicl.com.br. A Jordana Lima diz, hoje o Bill tava tão light, apesar das pautas pesadas, tomou os remedinhos. Eu tô cansado. Eu fico cansado, gente. O capitalismo é uma máquina de moer gente. Eu fico cansado. Pois é. Se inscreva aí, roleicl.com.br. É inédito, é gratuito, é essencial para empreendedores. E com isso, o link tá no chat também, se você está vendo pelo YouTube. Pode clicar e se inscrever. Mas nós terminamos o programa de hoje. Guga Noblar, um grande beijo para você. Amanhã estamos de volta. É nóis. Falou, galera. Beijo, Vitão, Laura Coach, Bruno, equipe Giovanni, equipe do Rolê. Amanhã estamos de volta. Tirulelu. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão.
como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica, imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.